Thurston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, para a Rede Pública de Televisão, no programa Destaque, o professor Cândido B.C. Neto. Ele é professor adjunto da UES, candidato a vice-reitor na chapa encabeçada por José Ferreira Nunes. Tem se destacado na luta pela interiorização da educação superior, professor de filosofia da educação, metodologia do trabalho científico e educação popular, ex-pró-reitor de extensão e assuntos estudantis da UES, palestrante renomado, tendo iniciado sua vida como educador nas comunidades de base, expandindo seu trabalho em vários estados brasileiros, alcançando a África, Cabo Verde e Cuba. Então, professor, é um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa Destaque da FGF. A gente sempre gosta de começar esse programa para saber um pouco de quem é a pessoa, de quem é o Cândido. Você veio de onde? Qual foi o seu estado? Como é que você chegou aqui em Fortaleza? Pois é, nós temos uma trajetória muito parecida com o povo do Ceará. Quer dizer, nós, do interior, né, eu sou do Cedro, uma cidade que fica a mais de 400 quilômetros daqui, cidade muito conhecida, principalmente na época do algodão, né? E do movimento ferroviário, porque lá era uma cidade de destaque na rede ferroviária cearense, porque era justamente lá que ia para Paraíba. Mas todas as crianças naquela época, né, as famílias organizavam para montar a sua colônia, né, na capital e, consequentemente, poder estudar, se formar, né? E aí, seguir a trajetória. Eu vim mais por conta até de uma fatalidade. Eu vim mais cedo, eu vim com 10 anos, por conta do falecimento do meu pai, e aí, praticamente, eu antecipei, né, a minha vida distante da terra, né, distante da mãe, dos irmãos, e aquele saudosismo forte, né, infantil, não chegava nem a ser juvenil ainda, eu acho que foi o que me encaminhou para a poesia, para a literatura, para as artes plásticas, né? Eu geralmente acho que sim, foi esse fato que me marcou, né, a sensibilidade aguçada e a paixão pela literatura e pelas artes visuais. Mas, normalmente, a trajetória era muito parecida, né? Aquele êxodo rural em função da busca da educação, o que é positivo. Hoje nós estamos vendo o caminho contrário, a educação está indo, né, a interiorização do ensino superior está indo e está proporcionando as pessoas permanecerem nas suas localidades. Nós estamos tendo muitas universidades sendo criadas, estaduais, federais, os institutos federais sendo criados, quase 30 no Ceará, isso é fantástico, né? Certeza. Isso é fantástico. As universidades particulares, as faculdades. Então, o nosso interior, mas naquela época não existia isso, né? Nem segundo grau existia na nossa cidade. Então, todos vinham para cá. Aí, aquela história, né? A gente virava as costas para o sertão em busca do mar, né? E essa trajetória foi que me colocou exatamente no conhecimento urbano. E aí viemos, estudamos, né? Passamos esse tempo todo dividindo entre a busca do conhecimento nas escolas, nas universidades e o fazer cultural através da literatura e através das artes visuais, da pintura especificamente. Tivemos alguns momentos no cinema, com amigos da infância, lá da nossa terra, como o caso do Rosenberg, como outro, mas o que marcou mesmo foi isso. E a grande paixão mesmo, né, ficou sendo dividida entre a cultura, as artes e a educação, que é que tenho dedicado
todo esse período da vida. Aí depois você resolveu voltar para a sua terra. Vim, estudei, trabalhei e acho que seria muito egoísmo da minha parte não voltar para lá. E também ficou aquela coisa marcada como uma brutalidade, né, existencial, que eu fui arrancado da minha terra aos 10 anos. Claro. E ficou aquilo como o sonho de um dia voltar. E retornei exatamente aos 25, passando até 41 anos lá. Num trabalho de organização das comunidades de base, trabalho que me custou algumas felicidades gigantes, marcaram a minha vida, algumas vitórias, algumas conquistas. Nós começamos a estruturar os partidos, né? Os partidos que na época lutavam pela democracia. Eu fiquei publicando meus livros, mesmo morando na região Centro-Sul, e cedo dando aula depois na faculdade de Iguatu, na FECLI, quando foi criada, em 81 para 82, e viajava, lançava meus livros em outros estados, aqui em Fortaleza, e fazia palestras nos encontros de educação por esse Brasil afora, encontros nordestinos, encontros estaduais. Então eu costumava dizer sempre, em tom de brincadeira, que eu residia no Cedro, mas morava no mundo, né? Pronto. Viajava para outros países e tal, inclusive fizemos muitos contatos, mas aquela história das células latentes e pulsantes eram sempre voltadas para a formação, para as organizações camponesas, organizações de base e para as organizações urbanas através do ensino universitário. O professor, uma curiosidade, eu gosto de dizer meu nome completo, Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, mas o seu é Cândido BC. Por que BC? Bem, o Cândido Bezerra da Costa Neto, né? Numa época, a gente, geralmente, com os amigos, a gente usava algumas siglas que tentava com isso esconder, né, um pouco da identidade no período da ditadura, né, do regime militar. Então, era o Armon, que era o Ayrton Monte, o Rezal, o Renato Saldanha, e toda a turma, né, dos escritores da minha época, meus contemporâneos, usavam siglas, pseudônimos e até nomes que não tinham nada a ver, né? Alguns usavam nomes em homenagem a outras pessoas, em homenagem aos lugares e tudo. E eu fiquei, né, por conta disso, assinando Cândido BC Neto, e depois o Cândido foi abolido, ficou BC Neto e para 80% só o BC, né? BC e tal do movimento estudantil mesmo, pesado, movimento estudantil, era só BC. Mas na época do Collor não confundiram você com o PC, não? Esse foi um fato muito, né, constrangedor. De repente, um grande personagem nacional passou a ser o PC, né? Com e certeza. O pessoal, quando alguns que não me conheciam, diziam PC, aí me viam, né? Não, olha, BC, B de bola. Aí eu tive que retomar fortemente o Neto, né? E ficou BC Neto. Mas os colegas, os contemporâneos, me chamam desde essa época, os compositores, os poetas, os intelectuais, só o BC. Aí a sua fase, a sua volta para cá, para Fortaleza, e a sua entrada na universidade na Pois UES. O que marcou foi o seguinte, em 81 eu retornei à universidade, que eu havia dado aula em 78, com a criação do curso do Iguatu. Então eu fiquei trabalhando no CEDO, nas cooperativas rurais, né, de organização de camponeses, e quando era noite eu ia dar aula no Iguatu. Todas as noites, inclusive os sábados. E isso eu fiquei até 41 anos de idade. Nesse período, então, houve a eleição na UES, eu já estava com um bom tempo, mais de 12 anos na universidade, na candidatura do professor Paulo Petrola, que era um irmão, né? Era uma pessoa que fomos contemporâneos no Seminário da Prainha, e escrevemos muito juntos, lemos, vivemos e tudo mais, e foi verdadeiramente não só um amigo, mas um irmão na vida, um irmão na carreira e tudo. Quando ele foi eleito reitor, ele disse, rapaz, eu preciso de você, aqui em Fortaleza. Aí eu vim, né? Ele se tornou reitor da Universidade Estadual, e eu vim para assumir a assessoria dele na reitoria, passando o início do mandato e logo em seguida assumindo a pró-reitoria de assuntos estudantis, né? Então, vim para Fortaleza nesse período, já está
exatamente completando 20 anos, quase 20 anos, né? E ficamos como pró-reitor de assuntos estudantis até o final do mandato dele. Logo em seguida veio o professor Manassés, que me convidou para então assumir a pró-reitoria de extensão. Passamos 4 anos na extensão, mas tendo um trabalho muito voltado para as comunidades, para a expansão da relação da universidade com as ações comunitárias. Terminando o primeiro mandato dele, ele foi reconduzido e me convidou novamente para eu permanecer na extensão. Passamos 8 anos, né? E depois do mandato dele, a gente já estava com uma certa projeção e levando a universidade para o cenário nacional. Veio o mandato seguinte, que foi o professor Jader, né? Jader Onofre, né? E aí ele foi e pediu para que eu permanecesse como pró-reitor de extensão. E eu passei, então, 3 mandatos na pró-reitoria de extensão, o maior período contínuo de pró-reitor de extensão na Universidade Pública Brasileira, né? Que o pessoal, nos fóruns e nos encontros nacionais, já olhava para mim assustado, né? E a gente dirigiu o Fórum Nacional de Pró-Reitor de Extensão, fizemos muitas outras articulações nacionais em programas de projeção, levamos o nome da universidade, o nome do Ceará para os grandes programas nacionais, principalmente de alfabetização, tendo a oportunidade de fincar a nossa bandeira em Cabo Verde, né? A bandeira da UES, como responsável pelo início do processo de alfabetização dos adultos em Cabo Verde, como também em 8 estados brasileiros. A UES foi responsável durante muito tempo nos programas de alfabetização de adultos em universidades e em estados brasileiros, né? Até no norte nós trabalhamos Amazonas, trabalhamos Goiás, trabalhamos outros estados e todos os estados do Nordeste tivemos uma participação. Aí me custou uma das publicações, que foi justamente o livro que está circulando pela Unesco, que é a Alfabetização Popular de Jovens e Adultos, o Brasil no Contexto Mundial, que é um livro que relata nossa experiência desses quase 40 anos dedicado à educação popular nesse país. Professor, e agora a UES vai entrar em nova etapa, nós vamos ter novas eleições e o senhor é candidato a vice-reitor junto com José Ferreira Nunes? Nós esperamos retomar a dinâmica, né, humanista da universidade da UES, porque é um contexto que se faz necessário. A gente vê que as universidades cresceram muito na infraestrutura, criaram um corpo, mas há alguma coisa que precisa, que é justamente dar alma a esse corpo, né? E precisa a universidade, que se preocupa tanto com infraestrutura, com estatísticas numéricas, saber que ela também precisa trabalhar o afeto, o carinho, o respeito, né? O respeito por aqueles que construíram a história, os ex-professores, os ex-servidores, os ex-alunos, os que estão ainda hoje, né, no final de carreira, mas os que estão também construindo. Então, a história de toda e qualquer instituição brasileira, principalmente as universidades, elas se compõem dos 2 momentos, né? O momento inicial e o momento evolutivo. Claro. Né? Então, e aí você trabalha o momento do futuro a partir dessa construção. Você não pode, de repente, achar que as instituições são feitas só do pessoal do presente, só do pessoal que está ali. Tem que haver um respeito maior, sabe? Tem que haver carinho pela história, tem que haver, inclusive, o resgate das experiências positivas, das lutas tradicionais do processo de construção, né? Nós sabemos como foi a luta nesse país para a interiorização do ensino superior naquela época. Você criar uma faculdade, as primeiras faculdades no interior, principalmente do Nordeste, como era difícil. Com certeza. Como era difícil. Então, isso tem que ser resgatado, tem que ser dito e tem que ser valorizado. Agora, a UES é uma instituição propositiva, ela tem o que oferecer a esse Estado, ela tem o que oferecer a essa comunidade, ela tem o que oferecer para a construção desse futuro. Nós não podemos ver a universidade pura e simplesmente como uma instituição de ensino que traz despesa para o Estado, mas uma instituição que constrói, que
é responsável pelo grande investimento que é o futuro, é responsável pela construção de uma história melhor e da melhoria mesmo da qualidade de vida do nosso povo. O professor, alguém disse que é mais fácil mudar um cemitério do que o pensamento de uma universidade. Isso teria razão? Algumas pessoas radicalizam, né, o comportamento e o pensamento institucional. Muita gente diz, se a universidade se fecha em 4 paredes e 4 muros, ela não sai para a comunidade. Bem, há isso, mas não é tão assim, não é tão fechado. Nós sabemos que há uma dinâmica, né? Mas a cobrança termina sendo muita questão do ensino. E nós sabemos que a pesquisa está aí, tem muita coisa boa, muita coisa sendo feita. Talvez não exista a propaganda necessária do que ninguém mostre ou ninguém cante pelos 4 cantos do mundo o que as universidades fazem, ou que fizeram, ou que poderão fazer, que é o que é importante. Olha, nós temos muita coisa. Agora, não temos, talvez, a divulgação e a propaganda necessária da importância do que é feito, a dimensão que deveria ser dada ao que se faz nessas universidades. Mas por que, professor? O que é que acontece? Por que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da UES. A UES, ela assinou junto com a gente, logo no começo da criação do canal universitário de Fortaleza, com o Manassés, você lembra? Eu me lembro da história. E nunca a UES mandou um programa de televisão para cá, nem tampouco participou, ficamos só nós, depois entrou a Unifor, 5 anos depois, hoje estamos só nós e a Unifor. Por quê? Qual é o problema? Eu acho que é muito boa a questão. Eu acho que é momento da gente resgatar e colocar a assessoria de imprensa e as instituições, o departamento de arte, porque tem muita coisa bonita sendo feita. Rapaz, os cursos, olha, os cursos de música, o trabalho existe o mesmo trabalho de extensão. Pronto, os trabalhos de extensão, existem os grupos, por exemplo, os trabalhos do Marco Maia, do Heriberto Porto, com os grupos de violão, sabe, de músicas, a própria organização cultural dos servidores, sabe, eles fazem exposição de vez em quando. Eu acho que há muito que se resgatar. A ideia no início, eu me lembro, era muito, muito legal. A integração das universidades para mostrar o potencial cultural, artístico, que se produz intelectual. Quantos livros, a editora UES, quantos livros tem, podia estar divulgando pelos canais mais fortemente. Eu acho que é uma cobrança pertinente, que a gente tem que ver o que aconteceu até então e ver o que se pode trabalhar a partir disso para a gente recuperar esse passado a partir das demandas existentes, que são muitas. E os talentos, os professores, aqueles que têm alguma coisa a dizer para a comunidade que a gente não consegue divulgar porque exatamente eles se retraem? Muita coisa. Os professores, os servidores também, tem muita gente produzindo que não mostra. Claro. Os alunos nem se fala. Com certeza. Houve um movimento, da cultura, que foi o movimento dos alunos para despertar os talentos da universidade, que envolveram inclusive servidores e professores. Foi fantástico. Eles transformaram o momento inicial de acesso à universidade numa calorada muito bonita, sabe? Mostrando exatamente exposições de arte, de artesanato, fizeram feirinha e tudo. Essa coisa pode ser dimensionada, né, assim, de uma forma tal que ninguém nem imagina. O Ceará, por si só, já é muito rico. Nós temos dentro da universidade pessoas que são verdadeiros humoristas, que não há incentivo para isso, né? E que a gente pode recuperar isso. E logo, porque já perdemos muito tempo. E como é que está a interiorização da UES? Olha, a interiorização, nós fizemos o quê? Houve uma capilaridade com as nossas 6 unidades, né? Que são justamente a Fafidã, Limoeiro, né? A FECLESC Quixadá, a FECLI Iguatu. Para cá nós temos a FACED em Tapipoca, a FAEC em Crateús e a CECITEC em Tauá. Então são 6.
Isso, em média, contempla cada uma, no mínimo 10 municípios. Então, nós temos aí, no interior, um terço do interior contemplado, né? Afora Fortaleza, a região metropolitana, claro. Professor, em relação aos professores, aos mestres e doutores, Olha, a dinâmica de hoje é tão grande, a quantidade que cresce, né, dos cursos de mestrado na universidade, doutorado e fora mesmo da UES, que o quadro superou, nesses últimos 10 anos, todas as expectativas. E eu acredito, ainda há um pouco de dificuldade nos cursos de interior, né, mas que também já estão superando, né? E a titulação do nosso quadro está num nível que a gente diz assim, que igual a qualquer universidade federal, qualquer instituição de outro estado. Então, estamos com um quadro superando todas as expectativas anteriores e contemplando o que há de... Agora, veja bem, a produção hoje da pesquisa na UES também está sendo destaque, não só estadual, mas no país, o que é mais interessante. Além da evolução do quadro funcional da titulação dos professores, nós estamos tendo uma produção de pesquisa científica que está tendo projeção nacional. E a UES, eu acredito, respondeu muito satisfatoriamente todas as expectativas para o cenário. Nós estamos tendo, inclusive, hoje, na seleção, pessoas que estão se projetando no cenário brasileiro, no cenário estadual, e a UES ocupa muito bem, né? Agora, precisamos, claro, né, pela evolução natural, aumentar o quadro de professores, porque a questão mesmo da aposentadoria, a expansão dos cursos, a expansão dos cursos de pós-graduação, a expansão da pesquisa, né, e a expansão dos trabalhos de extensão universitária, tudo isso exige, é claro, como tudo, uma readequação do quadro não só de professores, mas também de servidores, quadro de funcionários técnicos administrativos. Isso significa dizer que a esperança, caso vocês vençam, né, esse pleito que vai acontecer agora, seja de reestruturar e fazer com que a universidade caminhe a passos largos? A primeira coisa que a gente vai tentar é ver como trabalhar a infraestrutura funcional, né, o quadro de pessoal, né, a infraestrutura mesmo operacional das instalações físicas e que isso possa atender às necessidades que estão acumuladas, né? Mas veja, nós já tentamos conversar e estamos fazendo um levantamento, ouvindo todas as coisas, para abrir um espaço junto à estrutura de governo e levar o pleito a partir da base, a partir da comunidade, a partir das demandas colocadas. Nós estamos ouvindo todos. O nosso plano de gestão, por ser participativo e propositivo, nós estamos vendo quais são as principais reivindicações mais imediatas para tentar negociar de início com a estrutura do governo, a partir da secretaria, né, porque somos vinculados à CSTES, e a partir dos parceiros estaduais e federais que a gente tem conversado no decorrer da campanha e mesmo antes, para tomar essa decisão. Esperamos que esse leque se amplie após a eleição e que a gente possa ter esse espaço no cenário nacional e estadual que estamos tendo no decorrer da própria campanha. Professor, eu tenho observado que a UES ela é um observador do Enem. A UES acha que o Enem não é bom? Olha, o Enem, como tudo, é um processo de construção, como tudo nesse país, é um processo de construção. A gente fica muito focado nas falhas, nos erros, mas toda construção, ela se processa em que? As falhas dão lugares aos acertos, né? Os erros dão lugares aos acertos. O Enem tem tudo, teoricamente, para ser um grande programa nacional, um grande fato. Para isso, nós precisamos trabalhar exatamente a melhoria permanente e a evolução constante, né, dessa história. Nós sabemos e estamos tendo alguns exemplos críticos nos últimos aqui e acolá, mas olha, são ações pontuais que podem ser melhoradas e que deverão ser, porque aí
nós alcançaremos um fato inovador, modelo e exemplar, inclusive, para outros países. Agora, como chegar a isso depende das avaliações técnicas, né, e do interesse de querer corrigir essas falhas que surgiram e poderão ser eliminadas, e acreditamos e torcemos para que não aconteçam mais. E, professor, e em relação à eleição, quando será a eleição? Bem, a eleição vai ser agora dia 11 de abril, né? E a gente está correndo contra o tempo, né? Mas esperando que a própria história, a nossa trajetória na universidade e fora dela, já leve para a reflexão mais aprofundada e que o nosso projeto, enquanto coletivo, né, a gente está discutindo com todas as instâncias, foi por isso que nós aceitamos, porque a gente não queria trabalhar uma coisa a partir do poder, a partir de cima para baixo, mas que fosse um projeto de campanha horizontalizado, né, que é a participação mesmo de todos, inclusive conclamamos a Associação dos Ex-Alunos, o movimento dos ex-servidores, para que a gente pudesse trabalhar uma UES propositiva, que resgatasse sua grandeza histórica no processo de construção e definição do Ceará, mas que pudesse trabalhar muito mais ainda, a partir dessa experiência, uma trajetória de futuro, né? Tendo como base a demanda da própria instituição dita, né? Solicitada e comprovada a partir do cotidiano dos servidores, dos professores e dos alunos. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, o senhor tem 1 minuto de 60 segundos para suas considerações finais. Eu agradeço, né, mais uma vez e quero justamente deixar como mensagem final que a UES ela é um bem, né, da sociedade cearense, deve ser zelada, claro, pela própria sociedade, não só os servidores, os professores e os alunos, mas ser vista como um patrimônio desse povo, como um patrimônio do Estado, como um patrimônio que já vem construindo, mas que pode construir muito mais com a participação de todos. Eu, portanto, deixo o meu agradecimento, reforço, e solicitando a compreensão de todos e a participação no pleito, com a presença e com a nossa escolha. Ok, muitíssimo obrigado. Aqui o programa Destaque entrevistou o professor Cândido Bezerra da Costa Neto, o Cândido BC Neto, né? E voltamos na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui no nosso programa na FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também pode ser acessado através do nosso portal no youtube.com/FGFIES. Este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.